Olá, boa noite, comunidade Cosmic Power. Boa noite, Daniela. Boa noite, Boa tudo noite a bem? todos. Boa noite a dona Elce, que eu vi que está aqui conosco, a mãe de Daniela. Que coisa boa. Cadê? Ah, vi ali. Agora que eu vi. Oi, mãe. Que bonitinha. Então, pessoal, vamos ver quem está aqui conosco. O Ademir, hoje está de folga, Ademir, no curso? Que bom. Vamos nos olhar aqui, algumas carinhas novas. Tem alguém que está aqui a primeira vez? Oi, Diva. Ana, Quanto tempo, Diva? A a gente Ana podia. Gabi tá ali com frio também, hein? Que bom que você tá Então, aqui, Ana. então. E a nossa Bom, leitura hoje? Quem já sentiu, né, essa vontade de ler conosco? Que toda semana a gente faz uma leitura. Quem gostaria? E está com o livro? Alguém se inscreveu aí, Cleide? Só o Vanderlei. Wanderlei? Ótimo. Quem mais? Podia ir falando as páginas, né, né, Daniela? uhum, tá Já está ali no no nosso chat as chat. páginas. Isso. Vamos abrir para quem tá com a primeira edição na página 38 e com a segunda na página 36. A gente vai ler o termo energia. Hum, Acho que o pessoal ainda está entrando, né? Alba, você gostaria de ler para a gente? Um pouquinho? E Cleide, Tá. acho que Cleide também poderia ler. Você gostaria, Cleide? Oi, Posso? Débora. Oi. Eu estou, deixa eu te falar, eu estou, estava com a câmera fechada que eu não estou em casa, estou sem Ah, livro, tá bom. Ótimo. viu? Obrigada. E Cleide, mais alguém gostaria? Parecida. Vou só colocar aqui, só um segundo. Daria até para ser três leitores, né? Então, Cleide É, vem. Cleide, por favor. isso. Ok, Ótimo. então vamos lá. Vanderlei, vou pedir para você ler na página 38 o termo energia, os dois primeiros parágrafos que chega até muda sua aparência, tá bom? Tá, tudo bem. E aí, Aparecida, pedir para você ler na página 38 o parágrafo Uma lei da física e vai até a página seguinte. Na frase que termina assim, fala Max Planck, o pai da física quântica, tá bom? Deixa eu ver, assim fala. Tá. E aí, Cleide continua. O termo consciência deriva e vai até desejos futuros, tá bom? Ok, É isso, Dani. Débora. Ok. Então, pessoal, antes da gente começar, né, a nossa leitura, vamos fazer as nossas expirações, né? A gente pode tirar os óculos um pouquinho, fechar os olhos com um sorriso, soltar todo o ar que temos pela boca, inspirar profundamente pelo nariz e soltar o ar, inspirando. E expirando, nosso corpo vai se relaxando e ao mesmo tempo ficamos mais presentes. Inspiramos e expirando, soltando todas as preocupações do dia. Mais uma vez,
Inspiramos e expiramos. Podemos então abrir os nossos olhos. E aí estamos prontos para a nossa leitura. O termo energia. O termo energia deriva da palavra grega energeia. É encontrado pela primeira vez em Aristóteles, 383 a 322 a 384 a.C. Em energeia, ele viu o Espírito Divino, ou a efetividade que ajuda o meramente possível a se tornar realidade. Neste sentido, Aristóteles considerou tudo o que acontece como uma transição do estado do possível para o da realidade e da eficácia. Nisto, energeia é a alma, compreensão e vida. O termo energia só foi introduzido nas ciências naturais após a proposta do britânico Thomas Young, em 1802, quando foi utilizado para descrever a capacidade de trabalho das máquinas. Pela incorporação de resultados de diversas outras aplicações, chegou-se ao conceito moderno de energia. Em 1913, Max Planck escreveu que esse termo oferecia o ponto de partida mais sólido de todas as especulações científicas. Em 1847, Hermann von Helmholtz formulou o princípio de conservação de energia. A energia não pode ser destruída nem gerada, mas, na melhor das hipóteses, muda sua aparência. Uma lei da física quântica postula que a energia não pode ser criada nem reproduzida, mas apenas transformada, porém não desenvolvida ou destruída. A energia está integrada em nosso coração e em nossas células. Ela interage e não pode mais se dissolver. Uma vez que essa energia nos atinge, nada pode removê-la de nós. Tão logo ela tenha surgido em nós e nos alcançado. Assim como também nunca se sabe quando e onde as partículas irão aparecer em um acelerador de partículas. Através da observação, elas são suspensas em um estado físico e são indestrutíveis para sempre. Por essa razão, elas também sempre podem ser observadas no futuro. Somente metamorfose e transformação são possíveis. Assim que incluímos as meditações Cosmic Power em nossa vida cotidiana, agimos de maneira mais bondosa, mais serena e mais sábia. Espírito e consciência. O que é força cósmica? Toda matéria existe e deriva de uma força única. Devemos assumir que existe um espírito inteligente e consciente por trás dessa força. Esse espírito é a matriz de toda a matéria. Assim fala Max Planck, o pai da física quântica. O termo consciência
Deriva da palavra latina conscientia, a qual é composta do prefixo entre parênteses com, e do substantivo essentia, que é igual a conhecimento. Se olharmos para a etimologia da palavra, consciência significa com conhecimento. Análogo é uma pessoa consciente, alguém com conhecimento, ou um um conhecedor. Em outras palavras, esse alguém participa do conhecimento universal que está escondido nos fenômenos do mundo. Quem aceita a convergência estrutural do espírito e da matéria não tem razão para ser cético. Também não duvidará, nem por um momento, que remissões, curas espontâneas e muito mais são possíveis quando espíritos e matéria interagem. Uma das consciências mais elementares do espírito é a fé. Uma das conquistas mais elementares do espírito é a fé. Nela combinam-se diversos elementos: o sentimento, a vontade, a expectativa, a esperança e a alegria, o subconsciente e o consciente. A fé é uma das forças mais eficazes que influenciam o corpo. Cada sentimento, cada pensamento que atua na fé é um acontecimento corporal holístico que atinge e influencia as células dos órgãos. No fim das contas, a fé nada mais é do que uma forte convicção de que algo muito específico existe e acontece. Não importa se uma pessoa pertence a alguma religião ou se é ateu, pois todo ser humano acredita em algo. No entanto, crenças nada mais são do que realidades autocriadas que podem ser rastreadas à realidade celular. Elas provêm do passado e abrangem desejos futuros. E muito bonita essa parte, né? Então, meus queridos, muito obrigada aos leitores, né? Agora a gente pode, então, né, compartilhar aqui, e é muito importante, né, que todos falem um pouquinho sobre no que foi tocado aqui nessa leitura, qual parte te chamou mais atenção, e aí a gente pode, então, né, começar a nossa troca aqui, né, de compreensões. Quem gostaria de falar algo, pode levantar a mãozinha, de preferência a mão eletrônica para ficar mais fácil da gente localizar vocês. Também, se alguém ficou com alguma pergunta, ou os leitores que do que leram, o que mais o tocou. Vamos lá, pessoal? É um texto muito profundo, né? E mostra a nossa inquietação humana, né? Quando ela começa falando que 384 a 322, né? Os filósofos, né? Aristóteles, eles já Antes de Cristo. é antes de Cristo, né? O ser humano já tinha, né? Essa inquietação de tentar compreender, né? Nossa origem, né? E, e aí conectar, né, o ser humano com algo mais profundo, mais divino, né? E aí o texto fala muito sobre isso, né? Os cientistas mais atuais, descrevendo a energia e como ela nos permeia, né? Ok? Mas tem algumas coisas aí também que são práticas, né? Que a gente pode usar na nossa prática, com o que a gente leu aí. E aí a gente poderia falar sobre isso, né?
Ok. Débora, eu vou começar comentando uma coisinha, se você me Uhum, permitir, claro. que foi algo que é engraçado, a gente nunca entra no mesmo rio duas vezes, né? E hoje o que me chamou a atenção nesse texto foi no segundo parágrafo, no finalzinho, dizendo que esse Hermann von Helmholtz formulou o princípio de conservação de energia, que a energia não pode ser destruída nem gerada, mas, na melhor das hipóteses, muda sua aparência. Então, isso traz para a gente que a gente vai ser sempre como se fosse um veio que essas energias estão nos atravessando o tempo inteiro. Elas estão passando por nós e que a gente possa transformar tudo que passar por nós. Então, a gente vai receber influxos de energias benéficas, de energias não benéficas, de confusão, de emoções do passado. Ela fala que está sempre se referindo ou a questões do passado, né? E que abrangem desejos futuros. Então, uma vez que a gente fica consciente que a gente vai estar sempre sendo um leito de rio para essas águas passarem por nós, né? Como que a gente vai metabolizar no sentido de transformar e de transmutar essas energias quando elas passam por nós? Já que é natural, aí tem um dia que te dá uma tristeza, tem um dia que te dá uma irritabilidade, do nada, né? E aí, o que que a gente faz com isso? Porque muitas vezes a gente se engancha com essas energias e aí fica preso aquilo, deixa aquilo criar raízes na gente, né? Então, o pássaro ele pousa, a gente só não tem que deixar criar ninho, mas ele vai pousar de vez em quando, né? E eu acho que o Cosmic, nesse sentido, ele mostra toda a sua potência, porque a gente deixar isso ser expirado, né? Deixar isso passar por nós e até, por que não, ser transmutado. Então, chega um impacto na gente, eu gosto muito da palavra amortecer. A gente vai tecer amor, né? Então, vem um impacto e aí eu tô dando conta naquele dia, porque tem dias que a gente está cansado que a gente não consegue, mas às vezes vem e a gente amortece, né? Um impacto e transforma aquilo, né? Então, a gente acaba virando um certo filtro do que já existe, do que já está aí e que vai estar sempre indo e vindo, né? Então, isso chamou minha atenção, que é a energia, a única coisa que a gente pode fazer com ela é transformar, né? Então, isso me tocou hoje. Ok. Nada, Daniela. A Cleide, depois o Ademir. Débora e Dani, hoje a frase que me chamou muita atenção, eu já tinha marcado, e cada vez que eu leio essa frase, é como se ela penetrasse mais profundamente no que eu vou dizer. A fé é uma das forças mais eficazes que influencia o corpo. Cada sentimento, cada pensamento que atua na fé é um acontecimento corporal holístico que atinge e influencia as células dos órgãos. Isso para mim é muito profundo. É o como eu sinto o cósmico na minha vida. Cada vez que eu sento na cadeira para meditar, a cada dia, é esse movimento interno de intensificação dessa pequena palavra, fé, que não importa mais o que vai acontecer, o que vai resolver, mas é uma certeza, é uma fé que vem do fundo da tua alma e que não te deixa todos os dias repetir, não uma repetição mecânica, mas algo que alimenta a tua alma. Cada vez que a gente senta para meditar, que a gente fica nesse silêncio, é como se a alma da gente saísse dali com algo que a gente não tem de forma consciente, mas o nosso corpo sente em todo o seu movimento que aquilo fez muito bem, que aquilo faz muito bem. Então,
Isso para mim é o cósmico na minha vida, é essa, essa reconexão diária, 3 vezes ao dia, e hoje mesmo eu já meditei 5 vezes. Se me perguntar por quê, eu não sei. Eu só sinto falta. E na hora que eu sinto falta, eu paro, ou eu respiro, ou eu medito, e é como se eu voltasse para aquele estado, que a Sophie também no livro traz, que é o estado meditativo, onde nada, nada pode me atingir. Então, isso para mim é muito forte, né? Ter essa compreensão do que é essa palavrinha. Obrigada. Ok, obrigada, Cleide. Ademir. Eu estava pensando muito na frase, né, do finzinho da 38, que assim que incluímos a meditação Cosmic Power, agimos de uma maneira mais bondosa, mais serena e mais sábia. Mas quando a Daniela fez a fala dela, eu me lembrei de uma experiência que eu tenho tido, que em todas as minhas atividades profissionais e algumas outras de desenvolvimento humano que eu participo, eu tenho ensinado a respiração, né, a respiração consciente, que é o ponto que a gente pode ensinar sem, independente do curso, né, de fazer realmente o curso de 4 dias. E aí me remeteu exatamente à questão da consciência, porque uma das coisas que as pessoas mais relatam, né, depois às vezes 5, 10 minutos que a gente ensina a respiração para fazer alguma outra atividade de desenvolvimento e tudo, o relato das pessoas muitas vezes no dia seguinte ou na semana seguinte, né, é de que a partir daquele momento da respiração, elas conseguiram sair de pensamentos e de energias negativas mais fácil, né? E aí quando a Daniela estava falando, me deu o clique de que assim, quando você torna consciente de que toda hora está entrando algo novo, que é um ar novo, que o ar que você deixou sair já misturou com o oxigênio que você vai entrar. Então, o gás carbônico que saiu já mistura com o oxigênio que você vai entrar. Essa consciência traz realmente muito mais claro a percepção da mudança que é possível. Eu não preciso ficar escravo naquele pensamento negativo ou naquele sentimento inferior ou até em alguma dor do passado, né? Então é muito interessante porque as pessoas que de alguma forma depois, né, na semana seguinte, mesmo em psicoterapia, né, relatam um problema que elas ficaram girando em torno do problema, que eu pergunto assim, lembrou de respirar? Nossa, não lembrei, né? E aí na semana seguinte, quando ela relata que passou de novo por aquele assunto, às vezes uma briga familiar e tudo, mas lembrou de respirar na hora, né? Ela comenta como aquilo não contaminou, né? Então essa coisa, essa parte do trecho que fala da consciência, quer dizer, com conhecimento, né, faz toda a diferença porque a pessoa, por isso a questão da bondade e tudo, que a pessoa volta a se sentir dona da escolha que ela faz e, portanto, da reação que ela tem. Ela passa pelo mesmo problema que ela estava passando, né? Mas o quanto aquilo permanece nela, né? O como ela lida com aquilo muda completamente. Isso tem sido uma experiência muito rica para mim e em todos os meus trabalhos, que tem mudado muito a qualidade e a profundidade deles. Uhum. Ok, muito bem. Mais alguém gostaria de falar algo do que foi tocado? Vamos, pessoal. Nosso tempo aqui é precioso e fica todo mundo meio tímido, né? Vamos lá. Ó, tô com saudade da Ana Gabi. Fala aí, Ana Gabi. O que que esse texto te toca, Ana Gabi? Daqui a pouco Marlene fala. Então, saudade de vocês toca profundamente. Sinto uma emoção muito grande e me pegou muito a questão que a Cleide falou, exatamente aquele trecho da fé, né? Do deixar passar as coisas e essa fé. Isso me tocou profundamente. Maravilha. Ok, muito obrigada, Gabriela. E a Marlene?
Então, o texto todo, ele chama muita atenção por aquela questão, me chamou muita atenção todo o texto. Por quê? É a partir do Cosmic Power, eu sou testemunha, né? E eu vivencio isso, as mudanças que ocorreram na minha vida, no dia a dia, no meu lado profissional, como a Ademir falou, no meu, nas minhas questões familiares, na vivência, né, com a família. E essa questão aqui, quando diz assim que incluímos as meditações em nossas vidas, agimos de maneira mais bondosa, mais serena e mais sábia. Então, isso traz um alívio muito grande, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim: eu vou meditar, mas não dá em nada. Não, faz toda a diferença. E a respiração consciente, ela é muito importante. Ela é muito importante. Não só fazer as meditações, mas a respiração consciente. Outro dia eu estava dentro do carro, né? Eu estava até com meu marido e estava um trânsito horrível, horrível mesmo, né? E eu senti naquele momento que eu deveria começar a fazer a respiração. No que eu começo a fazer a respiração, do nada meu marido achou um outro caminho e entrou. No que ele entrou, foi coisa de segundos. O carro que vinha atrás da gente bateu no outro carro do lado. Então, parece que é coisa boba, mas não é. É muito sério. Então, e a importância de que a gente tenha isso na nossa vida, não só por obrigação, mas também para fazer com prazer, de fazer a meditação com prazer e não por obrigação, ok? E os familiares percebem, né, Marlene? Sim, e como? A minha filha mais nova, às vezes, ela diz assim: essa é a Marlene que eu conheço? Por que você mudou assim? Eu falo, Que não, eu já chamei você para fazer meditações comigo, mas tudo tem seu tempo. Vem que você vai ficar igual ou melhor. isso mesmo. Que bom, né? Mais alguém gostaria? Eu gosto Bom, quando a Sophie fala assim: ninguém precisa acreditar na gente, experimenta e veja por si mesmo, né? é. Então, aqui fala muito, né, sobre sermos seres de energia, né? E essa nossa energia, ela não pode ser destruída, só transformada. Então, vem aqui também, né? Como quando a gente não estiver mais aqui, nossa energia vai para outro lugar, né? E nós podemos voltar de novo, ou cada um com a sua religião, né? Mas enfim, e nós, né, essa energia nos permeia. Então nós somos tantos receptores dessa energia, como somos condutores, né? Então, quando a Marlene fala, né? Nossa, como que mudou? Porque você está emanando uma energia diferente, né? E aqui, né, a Sophie fala também, né, baseada nos cientistas, nos físicos, né, que essa energia, né, só pode ter vindo de um espírito criativo e universal, né? E quando, então, a gente respira, porque essa nossa conexão com essa força criadora, né, essa permissão vem através da nossa respiração. Então, quando a gente faz essa respiração de maneira consciente, a gente medita, a gente se conecta com essa fonte de energia limpa, né, onde tudo é possível, né, onde tudo é perfeito. Então, nós podemos nos conectar. Quando a Sophie fala que nós nos conectamos com a nossa matriz original, porque na origem tudo é perfeito, né? Então a gente se conecta com essa possibilidade, né? E pode trazer isso para a nossa vida. Então, daí vem essa transformação, que ela fala que a gente vai ficando mais bondoso,
mais sábio, né? E a gente também espera, né? Como a Cleide mesmo falou, a gente então aguarda, né? O que que vai acontecer, né? Tem essa fé de que algo pode acontecer. Então, essa respiração nos conecta com a fonte, com o outro e com matéria, qualquer tipo de matéria, né? Então, essa respiração nos conecta até com um objeto que não está funcionando mais. E a gente pode, às vezes, respirar e tem relatos, fala assim, sarou, que algo começou novamente a funcionar, né? Então, é algo muito, muito profundo, né? Que eu acho que fica difícil. É, e como ela fala aqui, né? Até um ateu acredita em algo, acredita que não tem nada, né? Até um ateu. Mas por isso, né? A própria, os próprios cientistas nos fazem voltar a esse questionamento que os filósofos de muito antes de Cristo tinham, né? Que é saber que algo maior nos cuida, né? Esse algo maior passa por nós e nós também levamos um pouco dele, né, para o outro, né? Ok? Mais alguém? Vamos falar aqui. Os homens, Vilmar já falou, o Ademir já falou. Falei o nome do Vilmar aqui, né, Vilmar? Quem sabe? Estava te chamando. Você gostaria de comentar algo? Eu confesso que eu vivo assim, é, bem conectado a essa questão do Cosmic Power, porque não que eu tenha assim, né, depoimentos no sentido de falar de algum evento, né, revelador, mas que da outra vez eu já falei sobre assim, esse estado de presença, essa harmonia interna, né, que me causa em cada meditação. E, e aí eu, vamos dizer assim, saio, né, nas nas minhas andanças, assim, eu saio em paz, né, mais observador, mais antenado, mais perceptivo. E aí, assim, aí vem a questão do sistêmico, né, no sentido de evitar qualquer tipo de julgamento e simplesmente viver esse estado, né, sim, sendo até um pouco egoísta, né? Porque eu não consigo passar isso para outras pessoas, nem para minha mulher. Ela não participa, né? Os meus filhos também não. Então eu vivo isso sozinho. Então, às vezes eu me sinto até um pouco solitário, né? Mas ao mesmo tempo grato, né, por ter encontrado, né, essa forma de conexão, de percepção, de estado de presença. Uhum. É, isso que você falou, né? É, que às vezes os companheiros, a família, né, não querem vir junto, mas a gente também, indiretamente, está levando algo para eles, né? Porque a gente transforma, como você falou, você estando mais nesse estado de presença, você transforma os tipos de pensamento que você tem, e isso vai atingir toda a sua família, seus companheiros, seus descendentes, né? Então, nada é estático. E você falou um aspecto também que é muito importante. Eu não tenho grandes feitos, né? Porque a gente às vezes fica esperando que vai acontecer algo extraordinário, né? E às vezes, quando a gente vê, a gente teve uma pequena mudança. Se a gente for ver, por exemplo, um pôr do sol, né? A gente ficar observando. O sol vai descendo devagarzinho, a gente quase não vê que ele está escondendo atrás da montanha, e de repente tudo já mudou, né? É muito sutil, é um nascer e um pôr do sol. Então, as nossas, né,
mudanças internas, né? Essa paz, essa alegria, a gente às vezes não consegue contar isso para alguém. Mas se a gente for observar, né, é, a gente vai ter tido muita mudança, sim, né? E a gente não precisa de ter uma vida trágica para falar assim, olha o que que o Cosmic fez comigo, né? A gente pode ter uma vida já boa e melhorar essa vida ou ser condutor de uma oportunidade para alguém vir, né? Estarmos aqui, um convite para a comunidade, né? Tudo isso é muito importante, né? Obrigada, Vilmar. É o Vanderlei Anderlei. e sua esposa. No texto ali me chamou a atenção, né, a questão da energia também. É muito forte esse tema, né? Que a gente aprende isso no decorrer, né, do caminho, que tudo é energia, né? E isso, nada se cria, tudo se transforma, desde uma simples palavra que você imita, né, o som, fica eternamente, isso não vai se apagar. Então, precisa sempre pensar nas palavras, né? Propagar palavras boas a todo momento, a respiração, né? Nosso tema é a respiração, mas as palavras, isso me chamou. Quando eu descobri isso, foi muito forte para mim, né? A mudança de hábitos. Você precisa tirar as palavras, as más palavras, né? Pensar nisso. Sempre emitir palavras boas, porque elas são eternas, né? Elas ecoam para a infinitude, para sempre. Então, aqui o texto me chama também a energia está integrada em nosso coração e em nossas células. Isso é muito forte, né? A gente aprende no Cosmic que tudo é possível a transformação. A todo tempo a gente está renovando as células, né? Então tá. E ela interage e não pode mais dissolver. Olha que rico. Além de interagir, ela não dissolve mais. Modificou, transformou, vida nova. Muito forte o texto, né, das energias. Obrigado. Você falou uma coisa, a Sophie sempre fala, né? Que uma vez a palavra dita, não tem como mais ela voltar, né? E a palavra tem energia, sim. Agora, quando ela fala da fé aqui, né? Porque nós precisamos de acreditar e pedir ou sentir que essa energia vai fazer algo na nossa célula, né? Porque se a gente tiver uns pensamento que a gente não é capaz de uma cura e a gente tiver pensamentos negativos, a nossa vibração vai ser diferente. Então, a nossa responsabilidade de cuidar desse pensamento para que a gente tenha uma fé positiva, porque existe uma fé negativa também, né? Então, que a gente tenha essa fé que nos eleva, né? Que traz o bem para a gente e para o outro, né? Aí a Alba, né? Pediu. Débora, boa noite. Boa noite. Eu quero trazer assim uma mensagem, é muito interessante, porque quando eu participo desse grupo, é como se eu estivesse exatamente no meu estado de presença daquilo que eu estou sentindo quando vem essas leituras. Eu peço desculpa, eu gosto de participar desse grupo sempre de branco, mas hoje não deu, e eu queria muito participar, sabe? E estou aqui de preto, mas o coração está branco. Então, ultimamente, eu venho trabalhando muito essa questão da energia, de olhar para essa energia e da fé, sabe? Ultimamente, assim, nas minhas meditações, eu peço, eu quero transmutar essa energia. Eu preciso aumentar a minha fé. E quando estava fazendo essa leitura, eu não pude, você, né, me chamou e eu não pude participar. Eu falei, mas é para mim. Eu estava sentindo uma emoção muito grande. E eu precisava vir aqui falar disso, falar desse estado de presença, desse momento que eu estou vivendo.
e dessa leitura que veio me trazer muita emoção. Uhum. Que bom, né? É falar dessa grandiosidade desse grupo, né? É sobre isso, da gente estar aqui presente essas terças-feiras, me faz muito bem e me traz muita alegria e me mostra exatamente por quê, o motivo que eu tinha que estar aqui hoje. Obrigada. Uhum. Que bom, né? Nada é por acaso, né? O campo, nós estamos dentro de um campo, né? Sim, As pessoas unidas, nós estamos num campo de cura aqui. E aí esse campo às vezes já começa a trabalhar antes, né? Mas é muito bom poder escutar isso, fazer essa leitura com um grupo grande, né? A compreensão é diferente do que a gente lê sozinho, né? Então, sim. é muito bom isso. Que bom, obrigada. Mais Ô, alguém? Débora, o Ademir Hum, levantou a mão. uhum. Ademir. Quando você estava falando da fé, Débora, eu lembrei daquele trecho que me chamou a atenção, que tem a parte da própria definição da questão da matéria, né? Toda matéria existe e deriva de uma força única. Devemos assumir que existe um espírito inteligente e consciente por trás dessa força. Esse espírito é a matriz de toda a matéria, né? Ou seja, na verdade, assim, se a fé é a conquista do espírito, né, de fato, o que vai alterar essa matéria é exatamente quando você se liga a essa força maior, que é o Cosmic Power, né? É a Uhum, ligação realmente com essa força cósmica que gera toda a matéria. E aí, quando ele explica naquele trechinho que você ressaltou, né, que ele explica a questão da fé, é quando você de fato cria um foco, né, para essa energia maior que está criando a matéria, criar essa matéria de uma forma equilibrada e não dissonante, né, que é basicamente aquilo que você estava explicando. Então, assim, o Cosmo Power faz exatamente essa ligação maior, né, para dar o sentido para a fé no sentido positivo dela e não deixar como algo solto, como se fosse uma ocorrência a qual a gente está sujeito, né? uhum. Eu queria Isso. contribuir com uma coisa, porque Uhum, isso me tocou nos últimos dias durante a meditação, né? Algumas pessoas chamam de poder cósmico, o grande mistério, o universo, Deus, energia divina, né? São muitos nomes para esse imenso amor da criação por nós, né? E como a Débora falou, não tem religiões envolvidas aqui. A Sofia, ela é muito respeitosa. No entanto, essa semana eu tive um insight tão lindo, assim, que agora que você falou, Ademir, me deu até uma aceleração no coração aqui de compartilhar que eu estava me sentindo uma hora que eu meditei essa semana, foi ontem, na verdade, que eu senti, né, a energia chegando e eu falei assim, nossa, isso aqui é Deus em mim, é energia divina em mim. Aí eu fui fazer a imposição de mãos em mim, porque, gente, o Cosmic Power ele tem três níveis muito incríveis, que é a respiração consciente, a meditação e depois ainda tem a imposição de mãos nos cursos mais avançados. Aí, sabe o que aconteceu? Na hora que eu estava fazendo a imposição de mãos em mim, ontem de manhã, tipo, me veio a sensação de tipo assim, nossa, é como se Deus estivesse cuidando de mim agora e botando a mão em mim, mas eu sendo a expressão desse amor divino, tomando essa decisão de fazer isso em mim, porque Deus está em mim também. Esse amor divino está em mim também. Então eu estou disposta a dar isso para mim. Aí eu falei, nossa, estou recebendo uma imposição de mãos dentro dessa conexão. E eu achei muito bonitinho isso de parar e pensar, sem nenhuma megalomania, é de verdade uma sensação de proximidade. Por que não? Por que não? Por que que eu não posso encontrar Deus nos meus colegas? Por que que eu não posso encontrar Deus em mim, né? O poder cósmico, o que for. E se a gente se abre, na hora meu corpo inteiro sorriu e eu senti, nossa, então. Aí eu já viajei, assim, pensei, nossa, eu tive até que esvaziar de novo, porque eu tava no meio da imposição. Falei, não, peraí, esvazia, esvazia, porque eu dei uma empolgada. Mas
É lindo que você escolheu esse trecho hoje, sabe, Débora? Porque é muito amor que a criação tem por nós, né? E se a gente poder tomar a vida, é a gente se apropriar também disso, e a gente poder estar em contato com isso 3 vezes ao dia e a gente ainda poder, nos cursos avançados, a gente se dá isso com a nossa mão, né? Tocar a gente com esse toque de quem está co-criando com esse amor divino, né? Então a gente está co-criando novas formas de interagir. Eu estou nessa semana dando curso do Cosmic Power básico aqui em Brasília. E foi uma participante de um curso que eu dei uns 2 anos atrás. E ela fez o Cosmic durante um ano, depois acabou parando de fazer a meditação e ela disse assim para mim: Eu nunca parei de respirar. A respiração ficou e eu vim resgatar a meditação de novo. E ela disse que ela foi fazer um exame num médico de pulmão que tinha encontrado um cisto no pulmão dela. E que depois de um ano ele precisava refazer, porque a cada ano eles controlavam e vinha tendo um crescimento. E aí agora ela foi lá, 2 semanas atrás, e não tinha mais nada. E ele falou, mas o que que você fez? Se eu não tivesse os exames anteriores, ela falou assim, eu meditei, doutor, eu respirei. Então, se a gente, né, ela falou assim, eu tenho certeza que foi isso. E eu precisei voltar aqui nesse curso, porque eu fiquei com vergonha de contar isso, eu fiquei assim. Aí eu falei, imagina, né? Que bom que esse amor está atuando aí também, né? Então, é curioso, o que fica para mim sempre é a pergunta: quanto que eu me permito acessar isso, viver isso e ser amada, né? E me amar, e ser eu mesma ali me tocando e ser instrumento desse amor, tocando em outras pessoas, né? Fazendo imposição de mãos em outras pessoas. Então, a gente pode tão mais, né? E a gente é tão econômico nesse tomar a vida, tomar esse amor cósmico por nós. Enfim, é É isso. isso mesmo. É, a gente vai ficando cada vez mais conscientes, né? É o que o Cosmic Power faz conosco, né? Essa expansão dessa nossa consciência. Nós vamos vendo, né, o quanto nós somos é, co-criadores mesmo da nossa realidade. Agora ela fala aqui, só para a gente terminar, para a gente meditar, né, que uma das conquistas mais elementares, quer dizer, todo ser humano tem, elementares do nosso espírito, porque a fé é algo espiritual, né? Diversos elementos fazem parte dessa fé, né? O sentimento, a nossa vontade, a nossa expectativa e esperança, a alegria, né? E o cósmico também nos faz essa fé aumentar através do nosso sorriso, né? Da gente ter essa confiança mesmo, né? Em nós, né? E o nosso subconsciente e o nosso consciente. E essa respiração, né? Essa expiração faz com que a gente vá reprogramando o nosso subconsciente. Então, é tudo muito rico, né? Cada palavra aqui nos dá uma oportunidade de ver onde a gente pode trabalhar em nós mesmos, né? Cada palavrinha. Então, a gente pode depois ler esse livro de novo e cada vez que a gente lê, a gente é tocado mais, de maneira mais profunda, né? E a gente vai, então, adquirindo esse conhecimento, como o Wanderlei falou, né? E eu fui vendo as palavras, né? Então, foi uma compreensão grande. Eu cuido das minhas palavras agora, né? Então, é muito, muito bonito isso tudo, né? E fala aqui também, né? Que todo, todos os nossos, a última frase que ela falou, as crenças provêm do nosso passado e abrangem desejos futuros. E a gente pode mudar também a nossa crença, ok? Então, vamos meditar? Muito bem. Então, ok?